Boa noite. Vamos hoje comentar a nossa aula sobre presunção de inocência e prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Em outras palavras, se uma pessoa se presume inocente antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, como ela pode vir a ser presa antes deste momento? É sobre isso que vamos tratar, enfocando principalmente, como tema desta aula, o habeas corpus 126.292, de 17 de fevereiro de 2016, relatado pelo eminente ministro Teori Zavascki. Vamos comentar e ver quais são os aspectos mais relevantes desta questão. Nossa discussão começa no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Este princípio, chamado de princípio... Como é que ele está escrito? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Vamos chamá-lo então de princípio da não culpabilidade. Não se considera alguém culpado antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Ok? Artigo 5º, inciso 57, princípio da não culpabilidade. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Este princípio, esculpido no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, se baseia na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, quando o mundo, horrorizado pela Segunda Guerra Mundial, impressionado com os rigores e abusos do nazismo, que confundia na mesma pessoa acusador e julgador, se reuniu nas Nações Unidas e a Organização das Nações Unidas editou a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Essa declaração, no seu artigo 11, número 1, estatuiu que toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for considerada culpada mediante um processo público em que lhe seja assegurada ampla defesa, contraditório e observância de todos os princípios do devido processo legal. Então, toda pessoa tem direito a que se presuma sua inocência. Vamos chamar este princípio de princípio da presunção da inocência. Então, Declaração Universal dos Direitos do Homem, princípio da presunção da inocência. Artigo 11, número 1. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 57, princípio da não culpabilidade. O Brasil aderiu à Declaração Universal dos Direitos do Homem ainda sob a vigência da Constituição Federal de 1946, a Constituição Democrática. Vivíamos ainda um Código de Processo Penal elaborado na vigência do regime ditatorial, sob a égide da Constituição Polaca de 37. Com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, o Brasil aderiu a essa declaração e incorporou ao seu ordenamento jurídico. Com a Constituição Federal de 88, tolitor quaestio, não há mais o que discutir. Esse princípio da presunção da inocência, em termos muito parecidos, acabou sendo incorporado, adotado como princípio da não culpabilidade. Resumindo, seja pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, seja pela Constituição Federal de 88, ninguém pode ser considerado culpado. Toda pessoa se presume inocente, até que haja uma condenação final, definitiva, transitada em julgado. Bom, logo que foi promulgada a Constituição Federal de 1988, ainda me lembro, um grande processualista, um dos maiores processualistas do Brasil, escreveu um artigo num jornal de grande circulação nacional. E ele dizia: acabou a prisão provisória.
Não tem mais prisão preventiva, não tem mais prisão temporária, se bem que a prisão temporária foi em 1989. Mas não tem mais nenhuma prisão antes da condenação definitiva. Todas as pessoas responderão soltas a todos os processos. Por quê? Se a pessoa se presume inocente até a condenação final, como é que você pode prender um inocente antes da condenação? Raciocine. Toda pessoa se presume inocente. Ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado. Logo, até o trânsito julgado, ninguém pode ser preso. Como é que você vai prender uma pessoa inocente? Prender uma pessoa que se presume inocente ou que se ainda não se considera culpada. Foi aquele fuzuê. Vixe, agora? Será que ele tem razão? Com a Constituição Federal de 88, inadvertidamente, o Constituinte acabou com qualquer prisão processual, com qualquer prisão provisória? Bom, muito debate, muita discussão, até que foi editada a súmula número 9 do Superior Tribunal de Justiça. A súmula número 9 do Superior Tribunal de Justiça disse: a prisão provisória não ofende o princípio da presunção da inocência, o princípio da não culpabilidade, como queiram chamá-lo. É perfeitamente compatível a prisão provisória com o princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade. Súmula número 9 do STJ. Tanto é verdade que a própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 61, previu a prisão em flagrante. Logo, a prisão em flagrante, como se sabe, é bem anterior ao trânsito julgado da condenação. É o início da persecução penal, não é? Através da notícia crimes de cognição coercitiva, que é o flagrante. Então, acabou a discussão, tranquilo, não ofende o princípio do estado de inocência a prisão provisória. Bom, a doutrina parou, começou a meditar sobre isso, refletir, discutiu bastante e concluiu. Tudo bem, tá certo. Evidentemente, a Constituição Federal prevê a prisão em flagrante, que é antes do trânsito julgado da condenação. Evidentemente, ela prevê a prisão nos casos de crimes inafiançáveis, quando não couber a fiança. Está na Constituição. Logo, é possível sim uma prisão antes do trânsito julgado da condenação. Porém, atenção agora. Esta prisão provisória, antes do trânsito em julgado da condenação, esta prisão provisória só se justifica diante do princípio da não culpabilidade ou presunção da inocência, se ela tiver natureza cautelar. Como assim? Se ela for uma prisão de caráter processual. Se ela for uma prisão de natureza instrumental. O que é uma prisão cautelar? O que é uma prisão processual? O que é uma prisão instrumental? É aquela prisão que se impõe com uma necessidade do processo. É aquela prisão imposta como garantia da efetividade do processo. Se não houver esta prisão, o processo perde sua efetividade, perde sua eficácia. Frustram os fins do processo. Por isso que ela tem caráter instrumental. Ela é um instrumento para garantir a eficiência do processo. Por isso que ela é uma prisão processual. Sua única razão de ser é garantir que o processo vá até o fim com eficiência. E por isso que ela é uma prisão cautelar. Ora, se ela é uma prisão cautelar, ela visa acautelar os fins do processo, ela deve preencher obrigatoriamente o pressuposto do periculum in mora, o perigo da demora. Se esta prisão ela é processual, se ela é cautelar, se ela é instrumental, ela só pode ser imposta quando ficar demonstrado o perigo da demora, o periculum in mora. Aí se impõe a sua necessidade cautelar instrumental. Você pode ser mais claro? Pois não. O que é o periculum in mora? Sempre que ficar demonstrado que a não imposição de uma prisão tornará inviável o processo
ela passa a ser cautelar. Periculo in mora é o perigo da demora. Não dá para esperar o processo terminar para só então prender o investigado ou acusado. Porque se isto acontecer, o processo não chegará até o fim. As hipóteses claras de periculo in mora estão demonstradas no artigo 312 do Código de Processo Penal. São os requisitos da prisão preventiva. Quando que existe o periculo in mora? Quando há um risco à ordem pública. Solto, o criminoso continuará cometendo uma série de delitos. Há uma necessidade que ele seja preso para que ele não continue delinquindo. Imaginemos um caso antigo, há 15 anos atrás, teve no estado de São Paulo um criminoso conhecido como o maníaco do parque. Ele matava inúmeras vítimas. Atraía moças inocentes, iludidas, até o matagal, aonde as esganava e as matava após estuprá-las. Uma delas que escapou deu conta do cinismo e da periculosidade deste criminoso. Disse ela ao depor no processo: eu estava caminhando com ele em direção ao Parque Ecológico do Tietê, muito escuro, já na penumbra, e eu disse a ele, ainda naquele clima romântico, Chico era o apelido dele, estou com medo, está escurecendo, e ele então deixou escapar. Se você está com medo, imagine eu que vou voltar sozinho. Ela então parou, falou, o que ele quer dizer com isso? Saiu correndo e conseguiu escapar. Como é que você vai esperar o processo terminar para só então prender este criminoso? Por esta razão, a prisão cautelar se justifica pelo periculo in mora, o perigo de se aguardar, o perigo da demora de se aguardar o fim da prestação jurisdicional para então prender. A garantia da ordem pública. Você precisa prender para impedir que o sujeito continue cometendo crimes. Segundo requisito do periculo in mora, que justifica, no caso, a prisão preventiva e uma prisão antes da condenação final. Garantia da instrução criminal. Está demonstrado que o sujeito solto está destruindo provas, intimidando, coagindo testemunhas. Neste caso, se você aguardar o término do processo para só então prender, o processo terá frustrados os seus fins. Por essa razão, é necessária esta prisão antes do trânsito em julgado. Periculo in mora demonstrado. E, finalmente, quando existe um iminente risco de fuga, o sujeito está vendendo todo o seu patrimônio, está dissipando os seus bens, já está quase deixando o país, está claro que ele vai se furtar, não está radicado mais no distrito da culpa, então ele precisa ser preso, porque senão, ao final, você não vai localizá-lo para executar a pena. Então, aí então os juristas começaram a discutir a súmula número 9 do Superior Tribunal de Justiça e dizer, tem razão, a prisão provisória não ofende o princípio da presunção da inocência. É perfeitamente possível se prender alguém antes do trânsito julgado da condenação, mas desde que demonstrado o periculum in mora, demonstrado o perigo da demora, a necessidade cautelar daquela prisão processual, a necessidade daquela prisão para garantir os fins do processo. Fora daí, qualquer prisão antes do trânsito em julgado é antecipação da execução da pena, e você estaria executando a pena para uma pessoa ainda presumida inocente. Bom, a questão foi caminhando e começou a chegar ao Supremo Tribunal Federal. Vieram então acórdãos em 1992, 1994, 1995, 1999, 2003, 2004, 2007, chegando à seguinte conclusão: a prisão provisória, ou seja, a prisão antes da condenação transitada em julgado, não ofende o princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade. Mesmo que esta prisão não tenha natureza cautelar. Ainda que esta prisão não esteja respaldada no periculo in mora. Mesmo que não seja instrumental. O Supremo Tribunal está falando que, além das prisões processuais, que têm natureza instrumental, que são prisões cautelares, que podem ser impostas como garantia e necessidade para o processo, por isso tem que estar respaldadas no periculo in mora, além destas prisões, é possível, segundo todas essas decisões do Supremo Tribunal Federal,
que a pena seja executada. Não é prisão cautelar, não é prisão processual, não é prisão instrumental. Agora é execução da pena. A pena está sendo executada antes da condenação transitar em julgado. Ixi, e agora, hein? Agora é complicado. Você dizer que é necessária a prisão para cautelar o processo, você está baseando no poder geral de cautela. O poder geral de cautela é uma decorrência do poder jurisdicional. Não se presta jurisdição sem ter o poder de cautela, sem ter o poder de garantir a efetividade dessa jurisdição. Agora, executar uma pena antes do trânsito em julgado, será que isso não viola o princípio da presunção da inocência? Ou não culpabilidade? Vamos ver então quais eram os fundamentos dessa decisão. O primeiro desses fundamentos era de ordem prática. Você tem a Lei 8.038 de 1990, instituiu ali o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, e nessa Lei 8.038 de 1990, no seu artigo 27, parágrafo 2º, está muito claro. Os recursos especial e extraordinário só podem ser recebidos no seu efeito devolutivo. Logo, como esses recursos não têm efeito suspensivo, a decisão, a partir do 2º grau, já começa a ter efetividade, já pode ser executada. Lei 8.038/90, artigo 27, parágrafo 2º. O Supremo também começou a entender que os recursos especial e extraordinário não constituem um desdobramento do duplo grau de jurisdição. O duplo grau de jurisdição se encerra com as instâncias ordinárias de 1º grau e de 2º grau. A partir daí, não há mais que se falar em duplo grau de jurisdição. Os recursos interpostos, seja o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, seja o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, não são, repetindo o que já disse, desdobramento do duplo grau de jurisdição e não se destinam mais à análise dos fatos e à análise da prova, nem dos fatos e nem da prova. São recursos que visam a simplesmente analisar a respeitabilidade à lei federal, no caso do recurso especial, e à Constituição Federal, no caso do recurso extraordinário. Como eles não visam mais a reavaliar a prova dos autos, como não visam mais a buscar uma absolvição, transformando uma condenação em absolvição, não há que se falar em impedimento do início da execução da pena. Citou-se, inclusive, um percentual. Somente 0,1% dos recursos extraordinários obtiveram absolvição como resultado final, fruto da impossibilidade de análise, de reavaliação da prova. Portanto, se não pode mais ser reavaliada a prova, se o recurso não tem efeito suspensivo, por que é que não vai se garantir ou se permitir o início da execução da pena a partir da condenação de 2º grau? Bom, então, esses foram alguns argumentos que foram sendo colocados, mas, além desse argumento, você tinha a súmula 716 do Supremo Tribunal Federal. E a súmula 716 do Supremo Tribunal Federal dizia: a ausência do trânsito em julgado, dizia não, ela diz que ela está em vigor, a ausência do trânsito em julgado não impede a progressão de regime, nem o início do cumprimento da pena no regime menos severo. E a súmula 717, também do Supremo Tribunal Federal, diz: a condenação antes do trânsito em julgado não impede para quem está em prisão especial a progressão de regime. O que interessa destas súmulas 716 e 717 para o tema que estamos tratando é que elas permitem início da execução antes do trânsito julgado, tanto que falam em possibilidade de progressão de regime antes do trânsito julgado. Ora, se é possível progressão de regime antes do trânsito julgado, é possível início da execução da pena antes do trânsito julgado. Então, olha lá, não tem efeito suspensivo,
não objetiva a reavaliação da prova nem análise dos fatos, possibilita, o Supremo já permite, através da súmula 716 e 717, a progressão de regime antes do trânsito em julgado, de maneira que o Supremo Tribunal Federal vinha entendendo reiteradamente a plena possibilidade, não apenas da prisão provisória cautelar, aquela respaldada no perículo in mora, mas a própria execução provisória a partir da condenação de segundo grau. Mas, mesmo assim, a questão era muito hesitante. Bom, veio a Emenda Constitucional 45 de 2004. E essa Emenda Constitucional 45 de 2004 reforçou ainda mais esse entendimento. Por quê? Porque passou a exigir, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, que a matéria tivesse repercussão geral. Ou seja, é necessário que o recorrente demonstre a repercussão ampla, geral, seja do caráter social, econômico, político, etc., do seu recurso. Mas o que isso tem a ver? Na medida que é necessária a demonstração da repercussão geral, isso significa que o recurso passa a transcender o interesse individual do recorrente. Não se julga um recurso extraordinário com base exclusivamente no interesse individual do recorrente. Mais importante que esse interesse individual é a repercussão geral da matéria. Ou seja, que aquela análise do Supremo Tribunal Federal permita corrigir uma afronta à Constituição Federal que repercuta erga omnes contra todas as pessoas. Então começou a se cunhar, pera um pouco, um recurso que não visa a analisar a prova novamente. Um recurso que não pode analisar os fatos novamente. Um recurso que não tem efeito suspensivo. Um recurso que não é desdobramento do duplo grau de jurisdição. Um recurso que transcende muito o interesse individual de quem vai recorrer. Portanto, que precisa ser demonstrada a repercussão geral. Ora, é perfeitamente possível, então, além das prisões cautelares, que visam assegurar a instrumentalidade do processo, é possível perfeitamente, a partir da condenação em segunda instância, com o esgotamento da jurisdição ordinária, o início da execução da pena. Muito bem. Havia, inclusive, argumentos de caráter de direito comparado. Nos Estados Unidos da América, no Canadá, na Inglaterra, Alemanha, França, Portugal, Espanha e até os nossos irmãos, os vizinhos argentinos, a execução provisória sempre foi possível. Portanto, o princípio da presunção da inocência não é incompatível com o início da execução da pena antes do trânsito em julgado. Todos os argumentos fechavam esta decisão. Pois bem, chega o ano de 2009. Em 2009, nós estamos comentando aqui esse recente acórdão de 17 de fevereiro de 2016. 17 de fevereiro desse ano, relatado pelo ministro Teori Zavascki, sobre a prisão provisória antes do trânsito julgado da condenação, que é o acórdão, o habeas corpus 126.292. Mas, em 2009, estou historiando, né? Vem falando como vinha a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 92, 95, 97, 2002, 2004, 2007, sempre permitindo a execução provisória da decisão. Bom, chega o ano de 2009. Como vocês podem perceber, eu ainda não cheguei em 2016, que é esse acordo. Chega o ano de 2009. Qual que é a jurisprudência? É perfeitamente possível a prisão provisória antes do trânsito julgado da condenação. Súmula 9 do STJ, é perfeitamente possível. Tenha ela caráter cautelar, esteja respaldado no perículo in mora e seja instrumental, seja uma mera execução provisória, a partir do segundo grau, por todos esses argumentos que já falei. Não tem efeito suspensivo, recurso especial extraordinário, não é um desdobramento do duplo grau de jurisdição, tem que ter repercussão geral, não é apenas um interesse individual, enfim, tudo que eu já falei, é possível progressão de regime antes, tudo. Mas vem o ano de 2009. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal julgou o habeas corpus 84.078,
de Minas Gerais. E esse habeas corpus 84.078 foi julgado, foi relatado pelo eminente ministro, grande publicista, Eros Roberto Grau. O professor Eros Grau, ministro do Supremo Tribunal Federal, relatou o acórdão dizendo o seguinte: não, é incompatível você executar uma sentença, executar uma condenação antes do trânsito julgado. Só é possível se prender alguém antes do trânsito julgado se for uma prisão processual, se for demonstrado o perigo da demora, para garantir a efetividade do processo. E ele, então, relatando esse acórdão, por maioria de votos, 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal mudou sua jurisprudência. E a partir de 2009 passou a entender o seguinte: não, só é possível prisão antes do trânsito e julgado se for demonstrado o caráter instrumental, cautelar, o perigo e mora. Execução provisória, mesmo que o recurso extraordinário e especial não tenha efeito suspensivo, não pode começar a executar uma pena a partir da condenação de 2º grau, porque aí eu estaria executando a pena contra uma pessoa presumivelmente inocente. Bom, caminhou, e chegamos então ao nosso acórdão, agora sim, 2016, 17 de fevereiro de 2016, o acórdão do HC 126.292. Aqui, o Supremo Tribunal Federal começou a fazer uma análise, e essa análise se baseou naquilo que eu venho falando sempre, obviamente não que eles tenham se inspirado nisso, mas coincidiu com aquilo que eu venho falando sempre em várias palestras, aí já há quase 20 anos. É o chamado direito penal constitucional, o processo penal constitucional. Os princípios, a partir da Constituição Federal de 88, são os princípios gerais do direito penal e do processo penal que devem reger todas as normas. Há uma diferença entre regra e princípio. A regra é a descrição objetiva de uma situação. Está ali a regra. É uma lei. Ele estatui aquilo que deve ser feito, aquilo que deve ser cumprido. O prazo do recurso é de 5 dias. Esta é uma regra. Está estatuído. É a descrição daquela realidade que passa a ser jurídica. O princípio não é uma descrição de uma situação. O princípio é um comando. Um comando de otimização. O princípio é uma determinação para que se cumpra e se atinja uma determinada finalidade. Enquanto a regra ela é fixa, ou você cumpre ou você não cumpre, o princípio é uma diretriz de orientação. Então, aqui nós temos esse princípio, que é o princípio da não culpabilidade, ou princípio da presunção da inocência. Ele nos dá um comando para se atingir uma determinada situação. Este princípio determina o quê? O que ele deseja? Que, em primeiro lugar, a pessoa, o ônus da prova, incumba a quem acuse. Quem está acusando é que tem que demonstrar a culpabilidade. Portanto, indúbio pro réu. Segundo, não pode ser confundida na mesma pessoa aquele que vai acusar e aquele que vai julgar. E tanto aquele que vai acusar quanto quem vai julgar devem obedecer aos princípios do promotor natural e do juiz natural. Devem ser fixados de acordo com regras previamente estabelecidas. Não podem ser admitidas provas ilícitas, tem que se garantir ampla defesa, tem que se garantir o contraditório, tem que se garantir o duplo grau de jurisdição, tem que se garantir a publicidade do processo, tem que se garantir a imparcialidade do julgador, tem que se proibir os tribunais de exceção. Enfim, esse princípio é um comando que exige uma série de regras. E como tal, como todo princípio, ele não tem caráter absoluto. O professor Canotilho sempre ensinou, e já ensinava há muito tempo. Os princípios não têm valor absoluto. O que nós temos é um complexo, um feixe de princípios, de valores, que devem se harmonizar entre si. Nós devemos compatibilizar esses princípios para que eles constituam um todo harmônico. Não é razoável que se aplique um princípio eliminando outros princípios. E aí nós temos um confronto
entre o princípio da presunção da inocência e o princípio da efetividade do processo. O princípio da presunção da inocência, quando se colide com o princípio da efetividade do processo, eles devem ser harmonizados. Deve-se buscar um mecanismo para que um não elimine o outro. Que a busca frenética da eficiência do processo não aniquile a presunção da inocência. E que a presunção da inocência não torne o processo sem eficácia. Portanto, sem efetividade. Como é que nós vamos buscar esta harmonização? Essa harmonização se busca através do princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, o quê? Estou me perguntando aqui, você vai falar mais quanto tempo? Eu te pergunto, você aguentaria mais 10 minutinhos? Não mais do que isso. Pronto. Então, 10 minutinhos eu já encerro esse recado que eu quero passar para você. Então, o princípio da proporcionalidade, ele diz o seguinte: eu não posso dar tiro de canhão para matar tico-tico. Aliás, não se deve matar tico-tico de jeito nenhum, que é um crime ambiental. É só uma expressão antiga para a gente entender. Esse princípio da proporcionalidade, ele estabelece uma relação de custo-benefício. O princípio da proporcionalidade, ao estabelecer a relação custo-benefício, diz o seguinte: toda vez que eu crio uma restrição à liberdade, seja pela incriminação de uma conduta, seja pelo agravamento de uma pena, seja pela eliminação de uma garantia processual, sempre que eu estabeleço uma maior restrição à liberdade, eu imponho um ônus à sociedade. Em compensação, esse ônus à sociedade deve ser compensado por uma vantagem que dele advenha. Portanto, é um contrapeso. Eu tenho aqui uma restrição. A sociedade como um todo perde um direito. Eu passo a ter um Estado mais repressivo, um Estado que restringe os direitos e garantias das pessoas. Ônus social. Por outro lado, eu passo a ter uma vantagem, uma compensação, uma garantia, que é a proteção dos valores fundamentais que a Constituição visa a garantir. Esse princípio da proporcionalidade, portanto, ele tem um caráter negativo, em que ele veda a excessiva imposição de ônus. E ele tem um caráter positivo, em que ele exige que estes ônus sejam medidos e dosados para se atingir o benefício. Então, sob o aspecto negativo, o princípio da proporcionalidade vai dizer: você não pode admitir provas ilícitas. Você não pode violar a ampla defesa. Você não pode suprimir o contraditório. Você não pode acabar com o duplo grau de jurisdição. Você não pode ter tribunais de exceção. Você não pode violar o princípio do juízo natural. Você tem que presumir a inocência na medida em que quem acusa tem que provar. Então, sob o prisma negativo, o princípio da proporcionalidade vai estabelecer uma série de limitações ao Estado. Mas, sob o prisma positivo, ela vai impor obrigações ao Estado. Dentre estas obrigações, o Estado tem que dar proteção eficiente aos valores fundamentais que ele consagra. Ao mesmo tempo que o Estado está proibido de restringir direitos fundamentais, ele está obrigado a proteger direitos como vida, patrimônio, moralidade pública e assim por diante. Então, estes dois valores são pesados no princípio da proporcionalidade. A proibição de restrição de direitos fundamentais e a proibição de proteção deficiente à vida, patrimônio, segurança, assim por diante. E a proporcionalidade é que vai ditar. Aí o ministro e professor Luiz Roberto Barroso chama muito a atenção para o fenômeno da mutação constitucional. O que é a mutação constitucional? São as novas interpretações que a justiça, o poder judiciário, dá a determinadas normas no sentido de alterar o seu alcance. E essa nova interpretação, essa mutação constitucional, tem que ser adaptada às modificações da realidade social e dos valores cultuados por uma sociedade. Ele, então, acaba chegando à conclusão de que a excessiva demora na execução da pena, através da exigência de se aguardar o julgamento do recurso extraordinário, do recurso especial, trouxe como consequência o alargamento abusivo de recursos protelatórios,
recursos que visam simplesmente a postergar indefinidamente, às vezes por 10, 15 anos, o momento da execução da pena. Então, essa é uma realidade sobre a qual o princípio da proporcionalidade e a mutação constitucional, a nova interpretação dada pela justiça, tem que se debruçar. Segundo, uma maior seletividade dos processos. Por quê? Lembra o ministro Barroso, no momento em que aquele que tem melhores advogados, melhores condições financeiras e arcar com a sua defesa, pode estabelecer uma estratégia de protelar ao máximo a efetividade, isso há um desequilíbrio social entre os réus mais favorecidos e os menos favorecidos. Então, excessivo número de recursos, seletividade social do processo e o descrédito da justiça. Porque no momento em que as decisões passam a ser executadas muito tempo depois, passa-se a perder a confiança na justiça, a garantia da impunidade e a proteção deficiente desses valores. Por essa razão, a partir de 2016, por 7 votos a 4 também, no julgamento desse recurso HC 126.292, passou-se a entender, a interpretar que a execução provisória da pena, não estou falando em prisão cautelar, hein? A execução da pena, o início da execução da pena, a partir da condenação de segundo grau, não afronta o princípio da presunção da inocência. Bom, recentemente veio agora o ministro Celso de Mello a julgar um habeas corpus 135.100, também de Minas Gerais, voltou a mudar esse entendimento, dizendo o seguinte: não. O que foi decidido pelo Supremo no plenário não tem caráter vinculante, de maneira que cada um deve continuar decidindo de acordo com o seu entendimento. O que eu penso de tudo isso? Para a gente resumir bem. Nós não podemos tirar do julgador, do Poder Judiciário, aquilo que é mais sagrado, que é a liberdade de análise do caso concreto. No momento em que é feita uma lei, uma regra, e até mesmo um princípio, é absolutamente impossível ao legislador antever toda a multiplicidade de situações diferentes em que essa regra ou princípio vai ser aplicada e vão incidir. Por esta razão, o melhor é deixar para o julgador com uma certa margem de discricionariedade em cada caso concreto analisar qual é a situação. O que chegamos à conclusão é que existe uma orientação geral, razoável, de que, a partir da condenação de segundo grau, como o recurso especial e extraordinário não tem efeito suspensivo, como os recursos visam a repercussão geral, transcendendo o interesse individual, como não se pode mais analisar a prova, é razoável que se inicie a execução da pena. Porém, isso não pode ser uma regra fixa, intransponível, devendo ser analisado em cada caso concreto se eventualmente esta execução provisória da pena seria excessivamente danosa. Portanto, vale como uma regra, como uma orientação geral. Fica a última pergunta. Mas e aí? Como é que está o artigo 5º, inciso 57? Ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. E aí? A questão que ficou decidida é a seguinte: o que é esse considerar culpado? Considerar culpado se refere, segundo foi o entendimento, basicamente à questão das provas e dos princípios. Não se refere a alguém que sofreu uma análise de mérito em primeiro grau, uma segunda análise de mérito em segundo grau e não terá como analisar mais os fatos a partir do recurso extraordinário ou do recurso especial. Este culpado, o sentido da palavra culpado, não tem o condão de dizer impossibilidade de execução provisória da sentença. É nesse sentido que chegou à conclusão o Supremo Tribunal Federal. Se você for levar ao pé da letra, se você for fazer uma interpretação literal do que está escrito, não pode executar uma pena antes do trânsito julgado. Porém, ao que tudo indica, foi feita uma interpretação dando concretude, ou seja, adaptando o sentido da regra às mudanças das perspectivas sociais quanto à efetividade do processo e o fim da impunidade. Ou seja, uma análise que mudou o sentido literal do princípio a partir de uma transformação social
sentida pelo Poder Judiciário. Espero que você tenha entendido, aproveitado, e eu volto daqui a pouco para resolver eventuais dúvidas e fazer os nossos comentários. Até já.